Oi pessoal, professor Russo Born, vamos então para a nossa aula de Geografia, turma 201, nós estamos no nosso módulo 15, ok? Para você poder acompanhar a aula sobre os principais problemas da atividade agrícola, nós estamos então na sua página 278 da sua apostila, ok? Vamos lá então. Quando abordamos no módulo 15 principais problemas da atividade agrícola, 3 pontos são os principais. Problemas da agricultura, subaproveitamento dos espaços agrícolas e armazenamento e transporte. Então, vamos lá desenvolvendo esse importante tópico. Para a gente começar o nosso raciocínio, nós temos aqui uma bela cidade com nuvenzinhas, mas nós temos aqui um problema, né? Todo o lixo da cidade, todos os rejeitos estão sendo cuidados realmente como deveria ser cuidado? Ou essa imagem é uma realidade? Então, o Brasil é um dos países que produzem muito lixo, né? Muitos rejeitos. E grande parte desses rejeitos, eles não têm o destino correto. Então, é preciso repensar a cidade, é preciso repensar o consumo, é preciso repensar a forma como estamos cuidando com os rejeitos, é preciso repensar a forma como estamos lidando com a natureza, com os espaços naturais. Nós não podemos viver sem água, mas somos então os seres que estão poluindo muito rios, destruindo florestas, cortando espaços de biodiversidade, e cultivando espaços de agriculturas homogeneizadas, como soja, como milho para exportação. Então nós temos que questionar as ações que estamos fazendo que impactam diretamente na natureza. Quando falamos em subaproveitamento do espaço agrícola no Brasil, né? Temos aqui uma primeira imagem que mostra então um agricultor que produz então aqui cebolinha, que produz então aqui alface, né? Por exemplo. Essa aqui é uma área denominada de cinturão verde. O que é um cinturão verde? Ao redor da cidade existem áreas agrícolas próximas à cidade, que produzem alimentos voltados então para o consumo da cidade, por exemplo, para os restaurantes. Necessita então para a produção de alimentos, necessita de alho, necessita então de cebolinha, necessita então de cenoura, necessita então tomates, ovos, tanto de galinha como de codornas, carnes, né, frangos e assim por diante. Cinturões agrícolas. Será que o Brasil está realmente aproveitando o seu solo para a produção de alimentos? Então, temos aqui um sólido que mostraria como se fosse aqui essa área, o Brasil. Então você percebe aqui que existe uma vegetação muito grande, temos aqui uma vegetação muito grande, você percebe que aqui existem árvores de cerrado, por exemplo, e aqui seriam árvores generalizadas, dando a entender como se fossem então florestas no Brasil, né? Tanto a floresta atlântica como a floresta amazônica, na verdade. Então nós temos aqui áreas de florestas, nós temos então rios, nós temos então aqui uma área agrícola, nós temos então aqui uma área urbanizada e nós temos então aqui uma área então de pasto. Se utilizarmos esse sólido aqui, que foi então representado como se fosse o Brasil, você percebe que 65% do Brasil, ou seja, temos aqui a metade do Brasil, 65% do Brasil, é formada então por áreas de proteção ambiental, florestas preservadas. Nós somos um dos poucos países que preservaram florestas no mundo e durou até 2020. Atualmente, o corte exacerbado de grandes florestas queimadas para a expansão do espaço agrícola é uma regra no Brasil e está acontecendo um boicote econômico internacional, principalmente puxado pela União Europeia, com o presidente Macri da França, que diz que o Mercosul, que é o bloco econômico que o Brasil participa, tendo os países como Brasil, Argentina, Uruguai
e Paraguai como membros efetivos, o Mercosul, que faria parcerias com a União Europeia, não será esse acordo feito porque o Brasil está desrespeitando leis ambientais de grande importância para a Europa. Então nós temos aí uma necessidade de rever a forma como o Brasil está crescendo economicamente. O Brasil então tem 65% de sua área, não uma área simplesmente de apenas rochas ou campos, mas áreas de grandes florestas preservadas que agora estão sendo destruídas. 7% do Brasil são áreas agrícolas. De todo o Brasil, 7%, o que equivale a aproximadamente 68 milhões de hectares. Então aqui está representando 60 milhões de hectares, atualmente 68 milhões de hectares o Brasil planta. Já são 554 milhões de hectares de vegetação nativa, somando as vegetações do Brasil. 3% do Brasil são todas as cidades, 5.570 cidades com suas estradas, com suas áreas de construção, com ferrovias e assim por diante, então equivale a 3% do Brasil, né? E 25% do Brasil equivale a pasto. Então percebemos que o espaço do Brasil ele não está bem aproveitado. O pasto ocupa 25% do Brasil, foi derrubado a floresta nativa para a produção de gado para exportação. 7% do Brasil é utilizado para fazer agricultura. O Brasil poderia ter uma área agrícola bem menor do que 7%, se fizesse então uma agricultura no estilo intensivo, com mais tecnologia, gerando então emprego para muita gente, ou então focando também em agricultura familiar que produz basicamente alimentos. O agronegócio no Brasil, ele produz alimentos para não pessoas, mas ração para animais. No mundo, o planeta possui de continentes 149 milhões de quilômetros quadrados. Desses 149 milhões de quilômetros quadrados, 15 milhões de quilômetros quadrados são utilizados para a agricultura no planeta. 15 milhões de quilômetros quadrados. Desses 15 milhões de quilômetros quadrados, 80% é do agronegócio, que não produz laranja, que não produz banana, frutas em geral, que não produz alimentos diretos para as pessoas, mas 75% de toda essa área, dos 80% do agronegócio, é produção de milho para ração animal, soja para ração animal. Então nós temos aí um subaproveitamento na produção de alimentos, o que poderia acabar com a fome do planeta, mas nós temos uma orientação econômica e política de alta lucratividade para fazer exportação de ração para países consumidores, né? Dessas rações aí, produção de animais. Outro dos problemas da agricultura do Brasil é justamente então a estrutura fundiária. Desde que o Brasil surgiu, diferentemente dos Estados Unidos, que fez uma divisão das terras desde o seu início, de pequenas e médias propriedades. No Brasil, houve então as capitanias hereditárias, que foram feitas divisões de 15 faixas de terra para algumas pessoas. Essas pessoas seriam donas dessas gigantescas faixas de terra, que eram então amigos do rei. A divisão de terras no Brasil, ela priorizou então enormes propriedades que foram então adquiridas, né, por doação. Foram então terras que foram então favorecidas, né, favoreceram alguns personagens próximos ao rei, desfavorecendo grande parte da população. Isso é a origem da história das divisões de terra no Brasil. Para termos uma ideia, temos aqui então a divisão, a estrutura de terras no Brasil, né? Então, quer dizer, o tamanho das propriedades.
Até 10 hectares, lembrando que um hectare ele equivale a um quarteirão urbano, ou seja, uma área de 100 metros, de 100 metros por 100 metros. Então seriam 10 mil metros quadrados, né? Então, até 10 hectares, o número de propriedades no campo entre os 5 milhões de proprietários seria de 1.744.000 proprietários no campo, número de imóveis, né? Então, até 10 hectares, ou seja, pequenas propriedades. Essas 1.700.000 imóveis, eles então ocupam uma área de 1,4% do Brasil. 1,4%, ou seja, quase 2% das propriedades do Brasil. Okay? Já se nós repararmos aqui, nós temos então propriedades com mais de 2.000 hectares. Essa aqui é até 10. Propriedades então com mais de 2.000 hectares são gigantescas propriedades, áreas, né? E o número de imóveis, enquanto até 10 hectares são 1.700, aqui são 39.000, apenas 39.000 propriedades. Só que é o seguinte, enquanto essas propriedades aqui ocupam uma área de 1,4% do Brasil, essas propriedades aqui ocupam 42% das áreas agrícolas do Brasil. Ou seja, nós temos então aqui uma concentração gigantesca de terras na mão de poucas pessoas, e elas ocupam quase 50% da área agrícola do Brasil para produzir agronegócio. Então nós temos uma estrutura fundiária bastante desigual no Brasil. Resumindo, aqui nós temos então propriedades com menos de 10 hectares. Cada ano, cada década, aqui é o ano de 2009, precisamos fazer uma nova levantamento de estrutura fundiária em 2020. De 10 em 10 anos é feito um novo levantamento fundiário. Só que, devido ao Covid, esses levantamentos agora estão interrompidos até resolver-se essa questão de importância sanitária, né? Então, menos de 10 hectares, o número de propriedades, né, alcança quase 50%, área ocupada então de 2 alguma coisa. De 10 a 100 hectares, 39%, ocupando uma área de 17% do Brasil. De 100 a 1.000 hectares, número de propriedades, 9%, e com 34% da área ocupada do Brasil. E mais de 1.000 hectares, 0,9%, com 45% de área ocupada. Então nós temos uma desigualdade gigantesca no campo. Outros dos problemas, então, da agricultura do Brasil equivale, então, à deficiência no transporte e o armazenamento. O Brasil é um dos países gigantes, né? E para conectar tanto essas áreas interioranas do Brasil, nós temos estradas. Então, Estados Unidos, que também é um país gigantesco, ele optou por um modal de transporte e o Brasil optou por outro. Desde a época do Brasil Império, quando existia Dom Pedro II, em 1854, ele trouxe o primeiro trem para o Brasil. Dom Pedro II trouxe o primeiro trem para o Brasil, e o trem é um veículo de grande importância para o transporte de grandes cargas e também transporte de massa, ou seja, muitas pessoas. Mas o Brasil, ao invés de optar por trens, como fez Estados Unidos, como fez a Rússia, como fez a Europa, como fizeram então os países ricos, o Brasil resolveu optar como seu modelo de transporte, como se fosse então os caminhões e os veículos de passeio. Para termos uma ideia, o Brasil é um dos países que mais tem veículos no mundo. O Brasil tem 65.800.000 veículos, né? Entre caminhões, motocicletas, carros de passeio, né? 15 milhões de motocicletas, 41 milhões de carros de passeio
e aí também temos os caminhões, ônibus e assim por diante. Então o Brasil, a partir da época do Juscelino Kubitschek, o presidente JK, que construiu Brasília, o Brasil optou pela mobilidade através então de automóveis e a partir daí começou então a cada vez desinvestir em trens. Enquanto os Estados Unidos tem 300 mil quilômetros de trens, de linhas férreas, o Brasil tem apenas 29 mil quilômetros. Então o Brasil optou por um dos módulos de transporte mais caros do planeta, que se utiliza atualmente de diesel, que está então com os preços bastante elevados. O Brasil optou pelos automóveis, que também tem um dos preços mais elevados do planeta. Então, a conexão dessas áreas interioranas deveria ser por trens. O Brasil poderia investir realmente em modais ferroviários que gerariam muito emprego na construção dessas estruturas. Além disso, quando as cargas chegam até o litoral, o Brasil precisa de muitos portos, muitos navios, e então o Brasil poderia investir muito na construção de navios para nós termos uma frota e poder então transportar cargas pelo mundo inteiro. Isso geraria também muito emprego e muito desenvolvimento naval. Nós então temos dificuldades muito interessantes sobre a questão dos transportes e precisamos rever essa questão para baratear os custos do Brasil. Além do mais, as estradas elas também cobram pedágio. Os pedágios do Brasil são os dos mais caros do mundo. Isso faz com que as cargas tenham um preço cada vez mais elevado, somado então às estradas esburacadas, que tem um alto custo de manutenção desses caminhões, diesel e a demora dos caminhões para circular em estradas que fazem curvas ou estradas com problema. Isso tudo faz com que o Brasil não tenha como ser um país competitivo frente aos demais países que investiram em trens, que investiram então em modais mais eficazes. Para ter uma ideia, um caminhão graneleiro, ou seja, que transporta grãos, ele consegue com um motor e um diesel transportar 28 toneladas. Muito bem. Um vagão graneleiro, ou seja, que transporta também grãos como esse caminhão, ele transporta muito mais do que 28 toneladas, ele transporta 100 toneladas. O que um caminhão transporta 1.600 sacos de grãos, ele transporta um trem 6.000 sacos. Ou seja, o transporte de trem ele é muito mais eficaz do que os caminhões para transportes de longa distância. Os caminhões são muito importantes para transporte de curta distância, média distância, e também temos que perceber que os trens não fazem curva. Então, o trem ele não tem como levar uma carga na frente da sua casa, uma mudança na frente da sua casa. Os caminhões é que fazem isso. Quando se utiliza os transportes, os meios de transporte de forma correta, ele tem grande eficácia. O Brasil optou em transportar de caminhão cargas pelo país inteiro. Isso faz com que o custo do Brasil fique muito elevado. Então, enquanto um caminhão puxa 28 toneladas, um vagão graneleiro puxa 100 toneladas e uma barcaça puxa então aqui não 100 toneladas, mas 1.100 toneladas. Então o Brasil pode investir em transporte hídrico, tanto pelo mar como pelos rios, pode investir aqui muito em transportes pela terra, de grandes trens. Os trens hoje em dia eles alcançam velocidades acima de 200 km por hora nos países desenvolvidos, e os caminhões então eles não conseguem alcançar grandes velocidades, grande rapidez, devido aos nossos problemas de estradas. Então o Brasil investiu num dos modelos mais caros de transportes do planeta e é preciso então rever essa questão. Outro problema da questão agrícola é justamente os cultivos voltados para a exportação e de commodities. Commodities quer dizer produtos comercializáveis no mercado internacional. Então, ao invés de produção de comida, o Brasil então
direta para pessoas, o Brasil então resolveu ter como seu principal produto do campo milho para a exportação, soja para a exportação, para fazer ração para animais, vendendo essas rações no estrangeiro. Isso gera muito lucro. Toda essa região aqui era uma região de grandes florestas. E toda essa região aqui, ela foi sofreu cortes de árvores, né, para a produção então de soja, para fazer exportação. Então o Brasil é um dos países que mais destrói a sua biodiversidade e produz então uma gigantesca quantidade de agricultura com uma não diversidade genética, mas justamente o contrário. Então, a devastação dos espaços naturais é justamente que está causando enormes impactos ambientais. Lá na China, nós então temos agora uma nova doença que atinge então os suínos, tanto os suínos então que é mais comumente utilizados para os mercados, né, para o abate, como também os animais acelvajados, que então também suínos do mato, né? Então a China está nessa porção aqui, e essa doença, a chamada peste suína africana, atingiu em cheio a China em 2018. A peste suína africana, ela surgiu na década de 20, nessa região aqui do centro-sul africano, também se espalhou para outras áreas que também criam suínos no continente africano. Posteriormente atingiu aqui na década de 40 Portugal, Espanha e outros países europeus, principalmente do leste europeu. E em 2018 a doença, então, a síndrome, a peste suína africana, atingiu em cheio a China. Essa doença, ela atinge os suínos e a mortalidade é de 100%. Ou seja, o suíno ele desenvolve, então, sangramentos internos, vômito, o suíno, então, ele sangra por partes do corpo. Então, é uma doença muito letal para os suínos, que está obrigando o abate gigantesco desses animais lá no extremo oriente. E, frente a isso, o Brasil atualmente é um dos grandes produtores de carnes e também de soja e também de milho para ração de sustentação de animais na Europa. E também o Brasil é um dos grandes fornecedores então de carne para a China, devido então à peste suína africana que se abateu sobre aquele país. Por isso, os frigoríficos no Brasil, as áreas de abate de animais estão trabalhando em horários dobrados até, para poder suprir a necessidade de consumo de carnes, proteína animal no mundo asiático. Para termos uma ideia, o Brasil então, temos aqui a produção lá de 2010, vamos comparar com 2019 e 2020, de milho. Então, o Brasil, ao invés de produzir milho para o consumo humano, o Brasil então está basicamente fazendo produção de milho para a produção de ração para animais em várias partes do mundo. O Brasil então produzia em uma área de 13 milhões de hectares, 57 milhões de toneladas de milho. Atualmente o Brasil produz então em 17 milhões de hectares, ou seja, de 13 para 17 houve um aumento da área de plantio. E o Brasil então planta o equivalente a 98 milhões de toneladas então de milho, não para o consumo humano, não para acabar com a fome no mundo, mas para a produção então de ração para os animais, que são consumidos também em outras partes do mundo. Quando falamos em áreas agrícolas, nós então temos uma agricultura familiar, ou seja, uma agricultura camponesa e uma agricultura do agronegócio. O Brasil opta, segundo os bancos, no financiamento do agronegócio. Se você ver aqui assim, o crédito bancário é de 86% para o agronegócio
e o crédito bancário para a agricultura de produção de comida direta é apenas de 14%. Então, os grandes bancos, eles preferem financiar grandes máquinas, grandes produções agrícolas, gigantescos volumes de dinheiro nesse mercado, então, de agronegócio para exportação. Também há uso de terras. 24% das terras do Brasil são utilizadas para a produção de comida e 76% dessas terras no Brasil são utilizadas para a produção de soja, milho, para a exportação, ou seja, commodities, onde o preço é regulado na Bolsa de Valores internacional, gerando muito lucro, muito mais lucro do que plantar cebolinha, do que plantar tomate, né? Então aqui nós temos aqui uma vantagem muito grande bancária e econômica na produção do agronegócio, mas o agronegócio não produz comida para as pessoas, né? Então, a produção de comida equivale a 70% e a produção de comida equivale a apenas 30% aqui do agronegócio. A mão de obra ocupada é de 74%, então a agricultura camponesa contrata muitas pessoas no campo, enquanto o agronegócio, ele contrata então apenas 26% da mão de obra, porque tudo é basicamente mecanizado. Então, pessoal, falamos nesse módulo 15 sobre os principais problemas da atividade agrícola no Brasil. Problemas da agricultura, subaproveitamento dos espaços agrícolas e armazenamento e transporte. Também falamos aí sobre a questão da doença que atinge desde 2018, então, os suínos na China. Isso faz com que o Brasil, então, seja um dos grandes exportadores de carnes para a China, e a ampliação de áreas de produção de soja e milho são justamente as motivadoras das grandes queimadas que estão acontecendo na Amazônia e no centro do Brasil. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e nos falamos na nossa próxima aula, ok? Grande abraço, ótima semana. É isso aí.